1911. Robert Andrews Millikan perseguia um propósito: determinar com precisão a carga do elétron. Desde 1907, Millikan vinha testando vários métodos e experimentos, mas considerava os resultados ainda pouco precisos. Fruto de suas experiências, havia construído um aparato no qual analisava o comportamento de gotículas de água, submetidas à força da gravidade, e de um campo elétrico. Os resultados, até então conseguidos, sugeriam que a carga nas gotículas seria um múltiplo da carga elétrica do elétron. Mas os dados não eram suficientemente precisos para convencê-lo. Pois, deparava-se com um grave problema: as gotículas de água em ambiente de vácuo evaporavam rapidamente e impediam uma ampla e boa coleta de dados. Harvey Fletcher, que trabalhava com Millikan na época, sugeriu o uso de óleo em vez de água, imaginando que o óleo ofereceria uma maior estabilidade das gotículas e melhores condições de obtenção das medidas. Fletcher, então, iniciou algumas experiências, utilizando óleo no sistema construído por Millikan. Embora com propósito grandioso, o sistema criado por Millikan era relativamente simples. Em uma câmara fechada, Millikan posicionou duas placas de metal, que podiam ser carregadas eletricamente, por uma fonte externa de energia. Para evitar variações de temperatura e pressão, essa câmara estava inserida dentro de um recipiente maior cheio de óleo. O espaço existente entre as placas de metal era previamente ionizado pela radiação de uma lâmpada de raio-x, o que tornava as partículas de óleo negativamente carregadas e passíveis de serem manipuladas. No lado oposto ao raio-x, uma fonte de luz estabilizada por um longo tubo de água iluminava o interior da câmara. Para amenizar o calor e radiação emitida pela luz, um frasco com solução de sulfato de cobre era posicionado logo à frente da fonte emissora de luz. Para visualizar as gotículas, Millikan utilizava um pequeno microscópio graduado que era posicionado em um dos orifícios da câmara. Um atomizador externo ligado a um pequeno cano permitia borrifar uma névoa de óleo sobre a placa superior. Quando o óleo era borrifado, somente algumas gotas passavam por um pequeno orifício cortado na primeira placa de metal, indo em direção à segunda placa. Com as gotículas dentro da câmara, iniciava-se o processo de coleta de dados. O primeiro passo era capturar uma única gotícula dentro da câmara. Por meio de um interruptor que controlava a carga elétrica das placas, era possível manipular o movimento da gotícula. Sem o efeito da carga nas placas, a gotícula caía por força da gravidade. No entanto, quando o interruptor era acionado, a placa superior era positivamente carregada, e a gotícula subia movida pela força de atração. Quando desligava-se o campo, a gota caía novamente. Fletcher, então, cronometrava repetidamente o tempo de queda e ascensão da gotícula, usando a escala graduada no visor do microscópio. O trabalho consistia em anotar os tempos que a gotícula levava para percorrer as divisões na escala, tanto em movimento de queda, como em movimento de ascensão. Com os dados em mãos, calculava-se a massa da gotícula, e em seguida, utilizando a equação de Millikan, sua carga. Como não era possível determinar quantos elétrons haviam nas gotículas, era preciso analisar centenas de dados e buscar o mínimo denominador comum entre eles. Esse denominador comum seria então a carga elementar do elétron. Após uma extensa e árdua análise, Millikan e Fletcher chegaram ao valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19.